A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. Hoje da editora CPAD, que chegamos na lição de número 9. Já chegamos na lição de número 9. Estamos nos caminhando para o final do primeiro trimestre de 2022, que nesse primeiro trimestre a CPAD tem como título da revista A Supremacia das Escrituras. Tem uma playlist aí no canal para você acompanhar todas as outras aulas. Hoje chegamos na lição de número 9. Essa lição será aplicada no dia 27 de fevereiro de 2022, ou seja, o último domingo do mês de fevereiro. A lição 9 vai nos falar de as histórias e as poesias falam ao coração. As histórias e as poesias falam ao coração. Existem histórias na Bíblia? Sim. Poesias? Também. Essa lição é da editora CPAD. Então, vem comigo para a gente aprender e crescer na graça e no conhecimento. Meus amados irmãos, que maravilha que já chegamos na lição de número 9. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre as histórias e poesias que falam ao coração. Livros poéticos, históricos, livros que vão falar sobre sabedoria, livros que vão contar a história de Israel. É o que nós vamos aprender na lição de hoje. Lembrando que essa revista é a revista de adultos da editora CPAD. O nosso texto áureo vai nos dizer: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Livro de Salmos, 119, verso de número 107. Se você está aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, você sabe que nesse canal eu dou aula também da editora Betel Dominical. A aula já está disponível aí no canal. A minha revista lá na editora Betel é impressa. Aqui na CPAD é em formato digital. A gente tem essas duas aulas para agregar conhecimento à sua escola dominical, ao seu viver, a aplicação na sua vida. Por isso que nós temos aqui a verdade aplicada, ou aplicar as verdades que nós vamos estar aprendendo no dia de hoje, que vai nos dizer assim: os livros históricos e poéticos mostram a sabedoria e a soberania divina. O relato dessas verdades produz a fé e a esperança em nossos corações. Você gosta de anotar? Então, anota aqui, ó. O relato dessas verdades produz fé e esperança aos nossos corações. A revista da editora CPAD, tanto da CPAD quanto da editora Betel Dominical, tem leituras diárias. Eu tenho colocado só na descrição do vídeo, eu não tenho lido todas elas, porque é de segunda a sábado, mas está na descrição para você ver como que a palavra, como que essa lição sistemática acaba ajudando você. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Como eu tenho dito sempre, tem que ter a Bíblia. A minha fica tudo aqui no tablet. Quando eu clico aqui na referência, já abre para mim. Por isso que eu não estou com a minha hoje aqui. Como a minha da editora Betel, ela é impressa, então eu tenho que folhear a Bíblia. Mas não que eu não vou folhear a Bíblia, só que a minha, nesse modo aqui, ela fica mais fácil, porque eu clico, ela já abre o versículo aqui e eu leio para você. Mas você faz uso da sua Bíblia, não deixa, a não ser que você tenha essa possibilidade aí em suas mãos, ok? A leitura vai estar no livro de Deuteronômio, capítulo número 6, versículo 20 a 25. E depois o livro de Salmos, 119, do verso 105 a 108. Vai estar na descrição do vídeo para te ajudar, se assim for o seu caso, se você não tiver um exemplar da Bíblia. Que nos diz assim, o verso 20 de capítulo 6 de Deuteronômio, nos diz assim: quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significa os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou?
Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos livrar e nos dar a terra que jurou a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para que guarde em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Agora vamos para o Salmo 119, a partir do verso número 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ó Senhor, ensina-me os teus juízos. Tanto Deuteronômio quanto o livro de Salmo traz esta menção de cumprir os mandamentos do Senhor, cumprir os juízos do Senhor, cumprir os seus estatutos, né? Aqui ele começa dizendo: quando o teu filho te perguntar por que desses mandamentos, por que desses estatutos, por que? Aí fala, porque nós éramos escravos, estávamos cativos no Egito, sofríamos no Egito. Aí quando chega lá no Salmo 119, ele começa dizendo, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E ele termina dizendo, né? Que o 108, aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca ao Senhor. Ensina-me os teus juízos. Então, ele pede para que o Senhor ensine a ele os seus estatutos, ensine a ele os seus mandamentos, faça ele cada vez mais preparar. Ele chega a dizer que ele está aflitíssimo e diz: aviva-me, Senhor, com o quê? Com a tua palavra. Então, o que cabe para mim, o que cabe para você é a palavra de Deus que vai nos vivificar cada vez mais. Agora nós vamos para a nossa introdução. A Bíblia faz uso do gênero literário para expressar a revelação divina, para contar as histórias do povo de Deus. Os livros históricos referem-se da literatura chamada narrativa. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem a texto lírico, com o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, nessa lição de hoje, estudaremos a experiência e as instruções relatadas neste livro, cuja mensagem fortalece os nossos corações. Palavra-chave de hoje, você aí quer dar CPAD, palavra-chave é coração. Então deixa eu fazer um pedido do meu coração. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, deixa um comentário. Vai fortalecer o canal, vai fortalecer esse vídeo. Outras pessoas irão ser alcançadas, porque cada vez que você comenta, cada vez que você curte, cada vez que você se inscreve, se já que não é inscrito, o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo relevante, é um vídeo que pode apresentar para mais pessoas e outras pessoas serão alcançadas. E o nosso maior intuito como cristão, você, é que o reino de Deus seja propagado. E como podemos fazer isso? Através de uma rede social, mas como a palavra-chave é coração, só com um coração voluntário, que é você se inscrevendo, que é você comentando, que é você curtindo esse vídeo, é que esse evangelho vai poder chegar a mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe. Vamos para o nosso ponto de número 1.
As histórias do Antigo Testamento. As histórias. No nosso ponto 1.1 vai dizer: os livros históricos. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. Lembra que eu falei para você da Bíblia? Se eu clicar aqui, livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2. Aí já abriu a Bíblia aqui para mim. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então a gente tem essa facilidade da tecnologia. Vamos usar a tecnologia ao nosso favor. Continuando, as gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram o espaço com outras nações. Os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamadas de livros históricos, ok? Anota aí, professor, anota aí, aluno, para você decorar. Livros históricos, que são no total de 12 livros, ou chamado de 12 volumes pelo povo de Israel, que retratam a história de Israel desde a entrada de Canaã, cerca de aproximadamente de 1000 a 1400 anos antes de Cristo, até o tempo de Esdras e Neemias, há cerca de 400 anos antes de Cristo. Esse é o período. Nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e o juízo divino. Sai anotando aí, dá uma pausa aí e anota. O que Israel experimentou nesses livros históricos? Experimentou a providência de Deus, a proteção e o juízo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, ou se você é inscrito e ainda não tem acompanhado as lições da editora Betel Dominical, esse trimestre a gente está falando lá ou aqui no canal, sendo na Escola Bíblica Dominical, a EBD, da editora Betel Dominical, sobre o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, uma mensagem de juízo, arrependimento e a glória de Deus. Também já chegamos na lição de número 9. A lição 9 vai tratar justamente sobre a visão do vale de ossos secos, mas é Deus trazendo o juízo. Por que eu estou mencionando? Porque nós temos aqui, providência foi no livro, o livro histórico, proteção e o juízo divino. Contra quem? Contra o próprio povo. Então acompanha lá também, nessa playlist aí, que você vai entender melhor. Uma lição complementa a outra. E quem ganha com isso é eu e você. Esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história. Abre aí, livro de Josué, capítulo 21, o versículo 45, que nos diz assim: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Quer anotar? Josué, capítulo 21, versículo 45. Lindo. Vou ler novamente para você. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. O nosso Deus é maravilhoso. Agora nós vamos para o nosso ponto de número 2. As histórias dos juízes. Vamos falar um pouquinho sobre os livros de juízes. De Josué aos juízes governaram Israel até o profeta Samuel. Samuel, ele é considerado não apenas profeta, mas Samuel ele tinha tríplice ministério, ou 3 ministérios: profeta, sacerdote e juiz. Então você tem ele como profeta de Deus, que Deus levanta ele ainda como um profeta dentro ainda da casa de Eli. Na verdade, a casa era de Deus, mas Eli é que cuidava do templo, e Samuel foi entregue por Ana, você sabe dessa história, dentro do templo, para que Eli tomasse conta do menino Samuel. E ainda o Samuel, ainda como menino, já foi levantado como um profeta. Na morte de Eli e de Ofni e Finéias,
a história no livro de 1 Samuel, você vai encontrar essa história. Ele foi levantado como o sacerdote agora daquele templo, naquele tempo ali. Então ele já era profeta e agora tinha ele como sacerdote. E com o passar do tempo se houve a necessidade, porque Israel ainda não tinha os reis, se precisaria de juiz. O juiz era um ancião da região, era um ancião de Israel com um moral ilibada, diga-se de passagem, né? Ou diga-se com ênfase, como você preferir, e viam em Samuel essa categoria, tanto como um sacerdote no meio religioso, como um profeta sendo boca de Deus, e agora legislando entre o povo. Foi escolhido como juiz. Então é a tríplice ministério. Primeiro, profeta, que Deus usa ele como profeta para dizer a destruição sobre a casa do próprio Eli. Usa ele como sacerdote no próprio lugar de Eli, pela sua rebeldia, ou preferia apoiar os filhos do que ouvir a voz de Deus. E por último, ele é colocado como juiz. Esse foi o tríplice ministério de Samuel. Abra aí a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 23, versículo de número 20. Vamos ver o que diz. E depois disso, por quase 450 anos, lhe deu juízes até ao profeta Samuel. Então, o período de juízes vindo na história de Israel foi até Samuel, porque Samuel foi o último juiz. Como não sei se você sabe, mas já que é uma escola bíblica dominical, eu vou te passar essa informação. Quem é o último profeta do Antigo Testamento? Eu creio que se você é professor da escola dominical da nossa EBD, você sabe que o último profeta do Antigo Testamento foi João Batista. Aí você diz, mas João Batista era do Novo. Isso. Por isso que fala que foi até João. João fecha as profecias do Antigo Testamento e entra Jesus, e dali Jesus levanta o ministério profético no dia de Pentecoste, Atos, batismo, aí veio profecias, revelações, enfim. Aí João Batista é o último profeta no Antigo Testamento. Por isso que Samuel é o último, dito como o último juiz. Mesmo que Samuel pegue aí o período de reis, que Samuel começa agora, levanta um rei, não por Samuel fica até decepcionado com o povo, tanto que Deus tem que intervir na vida ali de Samuel, porque Samuel ficou angustiado, porque o povo pediu um rei, e eles diziam, você tem Deus, e você quer um rei, e Deus disse para Samuel, aquela frase emblemática, Samuel, eles não recusaram a você, ou negaram a você, eles estão negando a mim, recusando a mim, dá-lhe um rei, Samuel. E Deus permite. Então Samuel foi o último juiz e também começou os reinados. Samuel passou pelo reinado, 2 reinados que Samuel passa. O reinado, não que ele passa, ele não consegue pegar o reinado de Davi, mas ele pega o reinado de Saul e depois ele ainda unge Davi a rei. Então ele ungiu 2 reis, Saul e Davi. A gente vai ver um pouco mais na frente. Isso aí é a história, porque o livro é histórico. Então há essa necessidade de falar. Continuando, nos diz assim: são cerca de 400 anos de história com a atuação de 12 líderes. Aí você encontra onde? Livro de Juízes, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 16. Ele vai mencionar para você quais foram esses reis. Esses juízes. E dentro dele você tem uma juíza, né? Não esqueça, então você tem todos esses homens sendo juízes dentro de Israel. O mais famoso dele, podemos dizer que é Sansão. Nós temos ele como o mais famoso. E das mulheres, nós temos a mulher mais famosa como juíza em Israel, é a Débora. Continuando, nesta época não havia rei em Israel. Lembra que foi o Samuel que ungiu o primeiro rei. Cada um andava como queria, os juízes. Quando entrava um juiz, ele mudava
o seu segmento era conforme a cabeça do juiz. Por isso que Israel foi um período mais perturbador. Dentro de Israel foi no período de juízes, porque cada juiz queria governar, legislar da sua maneira, não queria legislar com um padrão. Cada vez que entrava um juiz mudava o seu segmento de julgamento. Continuando a nossa revista. Por esta razão, a nação entrou em declínio espiritual e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Abre aí livro de Juízes, capítulo de número 3, o versículo é o versículo de número 7. Vamos ver o que diz. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Balaíns e Astarote, ou seja, abandonaram a Deus. Cada vez que entrava um juiz, fazia algo diferente. Continuando. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levantou libertadores para resgatar Israel da opressão. Nessas histórias apontam para a fidelidade e a misericórdia divina. Abra aí mais uma vez Bíblia, 2 Timóteo, capítulo de número 2, o versículo de número 13. E se foram infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Ele está dizendo, mesmo que todos eles sejam infiéis, Deus permanece fiel para com a nação de Israel. E aqui já trazendo para os nossos dias, Deus vai permanecer fiel à sua palavra. Vamos para o nosso 3 do ponto 1, as histórias dos reis. Lógico que não vamos conseguir falar de todas as histórias de todos os reis, não dá. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui, vamos fazer uma síntese do período dos reis, que nos diz assim: por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei de Israel. Eu quero chamar uma atenção para você, dar uma pausa. Quando eu falo da pausa, é para você anotar algo que não está na revista, mas é de suma importância. A gente, às vezes, quando eu falo a gente, nós, pregadores, ensinadores, a gente só quer dar ênfase à queda de Saul, a maldade de Saul, a desobediência de Saul, a idolatria de Saul, a perseguição de Saul. Mas a gente se esquece que Saul foi uma escolha de Deus. As pessoas pregam que Saul foi a escolha do homem. Não, irmão, está errado. Voltemos para a Bíblia. A escolha não foi do povo, a escolha foi de Deus. O povo, veja bem, escuta o vídeo até o fim, até concluir essa parte, para que você não venha fazer comentário sem a conclusão. A gente precisa ouvir e depois dizer, tem razão, parece que está falando que eu não quero ouvir, mas está bem explicado. Por isso que a gente tem que ouvir até o fim as explicações. O povo disse para Samuel, Samuel, queremos um rei. 1 Samuel capítulo 18. Samuel, queremos um rei como as nações têm. O povo escolheu quem era o rei? Não, o povo pede um rei. Vamos dar uma olhada no versículo 8, que diz assim: conforme todas as obras que fez deste dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fizeram a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que haverá de reinar sobre ele. E falou Samuel todas essas palavras do Senhor ao povo que lhe pediram um rei. Ou seja, o povo não pediu Saul, o povo pediu um rei. E de quem foi a escolha de escolher o rei? E quando Samuel viu a Saul, olha só, irmão, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo.
Saul não foi escolha do povo. A escolha de Saul foi Deus quem escolheu Saul. Aí você fala, irmão Antônio, mas Saul falhou. Eu te pergunto, e quantos você conhece que falhou? Será que eu não cometi falha? Será que você não cometeu falha? Quantas pessoas começaram a sua história bem e terminaram mal? Ou estão terminando mal? Não querem permanecer na presença do Senhor? Então a gente esquece que Saul foi uma escolha de Deus, mas Deus lhe deu o direito de escolher servir a ele bem ou servir a ele mal. Então, se eu digo que não foi escolha de Deus porque ele errou, eu digo que Deus errou quando escolheu Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Eles não erraram? Então quer dizer que Deus errou? Não, Deus deu a escolha a Adão e a Eva. Aprenda a ouvir, irmãos. Aprenda a ler a Bíblia. Saul foi escolha de Deus. Só que Saul não soube aproveitar a escolha que Deus fez para com ele. Isso é só para você ver que a gente precisa de escola bíblica dominical, EBD, para ensinar a palavra de Deus. Cuidado, irmãos. Leia a Bíblia. Faz uso. Como eu falei, eu não estou com a minha impressa porque eu tenho aqui no meu tablet a facilidade de clicar e já abre para mim. Mas eu estou lendo para você. Abre lá 1 Samuel, capítulo 9. E você lê todo, você vai ver que foi escolha 100%. E você sabia que Saul se escondeu para não ser rei? Ficou escondido com medo de assumir o chamado de Deus? Pois é, tem pregadores pregando mentira. E a gente diz, é isso mesmo. Não, irmão. Precisamos ler a Bíblia. Porque do mesmo jeito que foi com Saul, pode acontecer na minha e na sua vida. Ou você acha que a Bíblia, quando diz bem assim, vós que pensais estar em pé, vigiai para que não caia, para que não seja grande a sua queda. Então, Bíblia, irmãos, você é estudante, você é professor da Escola Bíblica Dominical, da EBD. Agora vamos voltar para a nossa revista. Porém, Saul fracassou. Então Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Aí sim, passa agora a ser a escolha de Deus, dizendo, esse vai reinar. Esse vai reinar com obediência. Esse será obediente. Aí você fala, e Deus não sabia? Sabia que Saul ia pecar? Sabia. E Davi não pecou? Por que a gente não fala? Foi Deus que escolheu Davi, não foi? Por que ele cometeu adultério? Davi foi escolha de Deus. Por que ele cometeu um homicídio covarde contra o esposo de Betseba, o Urias? Não foi escolha de Deus? Então, por que Davi passou a mão na cabeça do filho quando o filho comete um estupro contra a sua meia-irmã? Mas Davi não era escolha de Deus e errou? Lógico que errou. Só qual era a diferença de Davi para Saul? Uma só. Se arrependia, via que estava errado, não dava desculpa, dizia, é verdade, eu pequei, eu errei. É o que a Bíblia nos diz. Aonde? Na própria Bíblia, diz assim, é aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Eu tenho dito para os meus alunos, sempre que tem oportunidade, quantos adultérios Davi cometeu? 1. Se arrependeu e deixou. Quantos assassinatos de esposo de alguém? 1. O de Urias. Quantas vezes Davi contou o exército dele, que fez ele perder batalha? Quantas vezes ele contou? 1. Porque Davi confessava e deixava. Por isso que Deus disse, esse aí vai ser aquele que vai se arrepender do que faz e eu vou estar com ele. Tanto que Deus dá escolha para Davi. Escolhe a mão dos teus inimigos, a minha mão sobre o teu reino ou sobre a tua vida. O que Davi diz, aquela frase linda? É melhor a mão de Deus do que a mão dos homens, porque na mão de Deus tem misericórdia. Então olhemos para a história como ela é e não com ilusão de pregadores que querem pregar mentiras e falsidades dentro das nossas igrejas. Continuando. Salomão lhe sucedeu e após a sua morte o reino dividiu. Tem aí uma playlist sobre o reino dividido, da própria CPAD. Dava aula eu e o presbítero Alex. Continuando aqui, Israel no reino do norte e Judá, reino do sul. Ambos os reinos
rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio. Todos dois, não tinha melhor ou pior. Todos dois desobedeceram a Deus e todos dois foram ao cativeiro. Em 1722 a.C., Israel foi conquistada pelos assírios. Em 1586 a.C., Judá caiu diante da Babilônia. Esse assunto da Babilônia está aqui no canal da editora Betel Dominical, que é sobre o profeta Ezequiel, profeta Jeremias e Daniel, que foi onde cativos na Babilônia. Jeremias fica em Jerusalém, Daniel no palácio com Nabucodonosor e Ezequiel junto com o povo na escravidão, perto do rio Querite. Tem aí, assiste essas aulas que estão sensacionais. Contudo, em 539 a.C., cumpriu-se a promessa. Deus restaurou o trono de Davi e do reino de Judá, e a esperança messiânica se cumpriu em Jesus, aonde? Livro de Lucas, capítulo de número 1, versículo 32 e 33. Essas narrativas mostram que o plano de Deus não pode ser frustrado. Eu gosto muito dessa passagem de Jó, que talvez você saiba de cor. Livro de Jó, 42, verso de número 2. Bem sei que tudo podes, e nenhuma dos teus pensamentos pode ser impedido. Ele está falando não de ação de Deus. Ele está dizendo que nenhum pensamento de Deus pode ser impedido. Você consegue mensurar o tamanho do nosso Deus? Porque se o nosso pensamento nos leva a qualquer lugar e a gente não consegue ir. Mas ele está dizendo que nem os pensamentos de Deus pode ser impedido. Isso é o livro de Jó, 42, verso de número 2. Vamos continuar na nossa lição. A nossa sinopse do nosso ponto de número 1. As histórias presentes na Bíblia são verdadeiras e dão testemunho da fidelidade e misericórdia divina. Se esse vídeo já está te ajudando, está acrescentando algo na tua vida, já clica aí gostei, faz um comentário. Se você não é inscrito, se inscreve. Vamos para o nosso ponto 2. Os livros poéticos de sabedoria do Antigo Testamento. Ok? Esse tópico é assim, ó, os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Então vamos falar primeiro do Antigo Testamento. No nosso ponto 1 do ponto 2 vai dizer os livros sapienciais e proféticos. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais e profético, porque ensina a sabedoria por meio de poesia ou de prosa. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Você gosta de anotar? Anota aí mais uma vez. Os livros poéticos aqui, ó, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o livro de Cantares de Salomão. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosas e outros livros foram redigidos, em sua maioria, em forma de poesia, prosa e poesia. De um modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos, e a poesia expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. Na Bíblia, este gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana. Refere-se à sabedoria prática mais do que à teórica. Vamos ver livro de Jó, capítulo 28, o versículo de número 28. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e aparta-se do mal é a inteligência. Sabedoria e inteligência. Sabedoria é o princípio para temer ao Senhor, e inteligência porque se desvia ou se aparta do mal. Vamos continuar no nosso ponto 2.2, Eclesiastes, Provérbios e Jó. É o título do 2.2. O tema de Eclesiastes está na frase, é tudo vaidade.
Então, a gente se resume aqui, livro de Eclesiastes, capítulo 1, verso de número 2. Vaidade de verdade. Diz o pregador, vaidade de verdade. É tudo vaidade. Se resume nessa palavra o livro de Eclesiastes, vaidade, indicando a efemeridade da vida humana. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eclesiastes 12:13. O tema de Provérbio afiança que o temor do Senhor é o princípio da ciência ou sabedoria, ensinando que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Abre aí, Provérbios 1, verso de número 7, que nos diz o quê? Assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos a desprezam, a sabedoria e a instrução. Ou seja, não desprezam somente a sabedoria, mas a instrução. Você está sendo sábio porque teme ao Senhor e ainda está recebendo instrução para se manter sábio na presença dele. Continuando. Portanto, para concluir, o escrito enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. Provérbios 31:30. Já no livro de Jó, vamos lá. O tema de Jó é o sofrimento. Meu Deus, o tema de Jó é sofrimento. O livro de Jó, capítulo 1, verso de número 21. Vamos ler, já que nós estamos folheando Bíblia, né? E eu estou aqui lendo Bíblia, e diz assim: E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo no sofrimento, Jó continua sábio. E agora vamos para o nosso 3.2. Salmos e cantores de salmos. Vamos ver agora. Salmos em hebraico significa louvor. Então, toda vez que alguém perguntar o que significa salmo, você fala louvor. Por isso que Jesus fala que eles tinham salmos, eles tinham louvores. Então, com certeza, quando Jesus ceou no registro do Novo Testamento, que depois de cear ele louvou, com certeza ele cantou um hino, com certeza ele cantou um salmo. Que salmo? O 23. Que salmo a gente pode falar? Salmo 1 e tantos outros salmos que Jesus pôde ter cantado naquela última ceia, né? Porque sabendo que Deus estava com ele. Salmo 91, por que não? E por aí por diante. Então Jesus com certeza ele louvou um salmo, porque salmo já é louvor. E sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, a oração e a adoração. Também é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor. E ainda fala profeticamente acerca do Messias. Eu não vou estar aqui no canal, eu ainda não gravava os vídeos para o canal. Mas eu me lembro, se você quiser procurar outros canais, porque o meu intuito é que a palavra de Deus cresça, com certeza vai ter. Mas eu me lembro que eu não me lembro agora se foi no começo da pandemia ou se foi durante a pandemia. Acho que foi antes da pandemia. A editora Betel Dominical, ela fez um livro, um trimestre inteiro sobre o livro de Salmos, mas só sobre os salmos proféticos, os salmos que apontavam para Jesus. Então, é muito interessante, falando apenas dos salmos proféticos, que também no salmo nós temos não somente louvor e adoração, temos profecias e boa, que é a profecia do Messias, não que tenha profecia ruim, mas profecia de alegria, profecia de coisa boa, né? Porque existe profecias de maldição, profecia daqueles que não obedecem serão castigados, serão o juízo. Então eu falo de profecia que o Messias viria. Então tem um trimestre inteiro que a editora Betel Dominical fez sobre o livro de Salmos, os salmos proféticos. Vamos continuar? Aonde parei? Aqui, neste aspecto, considera-se como versículo-chave o Salmo 29,
verso de número 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. O livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Eclesiastes é o livro do casamento, do amor, da união que Deus tanto preserva, que fez ele lá no Jardim do Éden. Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre marido e mulher. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Isso é Cantares, capítulo 6, verso de número 3. Vocês mulheres que estão assistindo o meu canal, eu estou vendo aí nas estatísticas que as mulheres estão aí, ó. Então, saiba, peça, declare, homens, fale para suas mulheres. Mulher, diga assim: marido, eu quero ouvir que eu sou sua, né? Como diz aqui, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. A sinopse desse tópico 2. Os livros poéticos e de sabedoria expressam de forma bela, singular e prática a verdade e a sabedoria do nosso Deus. Chegamos no nosso ponto de número 3, uma mensagem ao coração. Vamos ouvir essa mensagem ao nosso coração? No nosso ponto 1 do ponto 3 vai dizer: uma mensagem de sabedoria. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Rio Jordão. Isso é Josué capítulo 3, verso 13. O feito favoreceu o acesso à terra prometida. Deus levantou nações para punir a rebeldia do seu povo e ainda proveu meio de escape, a fim de evitar a extinção da nação eleita. Romanos 9, verso 19. Deixa eu dar uma ênfase aqui. Você que me acompanha e gosta de estudo bíblico, a nossa igreja, eu sou da Assembleia de Deus aqui, Campo do Tabuão, em Diadema, São Paulo. Estamos com uma série de estudos sobre o livro de Romanos. Já tivemos a introdução com o presbítero Flávio, meu amigo pessoal, já esteve aqui no canal fazendo live comigo. E na segunda-feira passada nós tivemos o capítulo 1 e o capítulo 2 com o presbítero Silvano. Se você quer conhecer um homem de oração, o nome dele é Silvano, presbítero Silvano. Ele ensinou sobre o capítulo 1 e o capítulo 2. E o canal da nossa igreja está começando agora, mas é um canal, o nome é Assembleia de Deus, aquele tracinho no meio, não embaixo, underline do meio, AD Inamar. Acessa aí, vou tentar deixar aí o link na descrição do vídeo. Se inscreve neste canal da AD Inamar, porque estamos com uma série maravilhosa. Lá também já tem vídeo sobre Janeiro com Deus, e assim, estamos colocando conteúdo para falar da palavra de Deus. Mas falando de Romanos, capítulo 9, eu vou dar o estudo lá no meu dia, vai ser o capítulo de número 8. Você já vai orando aí. Nós vamos estar ao vivo para aplicar essa aula sobre o capítulo 8 da carta aos Romanos. Então, você que gosta de estudo, estamos aí, começamos segunda-feira passada, rezada passada é essa, e vamos dar continuidade. Iremos para o capítulo agora, capítulo 4 e 5, com o evangelista Orlando. Você é o meu convidado para assistir no canal Assembleia de Deus, aquele tracinho do meio, AD Inamar. Você vai ser muito bem-vindo. Se você mora na região de Diadema, vem congregar conosco, vem assistir a aula, fique na sua igreja, não estou convidando para você sair da sua igreja, vem assistir essa aula conosco. É na segunda, tá bom? Que Deus te abençoe. Continuando aqui na revista. Ele resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa feita a Davi. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido. E Jesus é da tribo de Judá, então Deus não ia permitir, a frase melhor, que
toda a nação de Israel fosse destruída, porque ele havia prometido que viria da raiz de Davi. Como Davi era da tribo de Judá, Jesus ia ter que vir da tribo de Judá. Assim sendo, nosso coração deve se aquecer, porque Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Vamos para o nosso 2.3, uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria e o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Olha que interessante. Deus é a fonte da sabedoria e o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Deste modo, todo o conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre eles, citamos andar retamente, fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter boa reputação, tomar cuidado com o falar, não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o tempo, manter a integridade, aceitar a repreensão, confiar no Senhor e desfrutar do verdadeiro amor. No entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista. Elas devem ser o resultado do toque divino no coração humano. Abre aí Provérbios 4, versículo de número 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Ok? Provérbios, guarda este provérbio aí. Agora chegamos no nosso ponto 3.3. Já estamos nos caminhando ao final. Se você está sendo abençoado por essa lição, se inscreve, curte, comenta, manda na sua lista de transmissão para falar que a Bíblia fala de história e de poesia e aquece o nosso coração. O nosso 3.3 vai dizer uma mensagem de adoração. Os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções no coração humano, tais como medo, angústia, tristeza, Salmo 116, força, segurança e alegria, Salmo 118. Também refletem a ideia divina da espiritualidade e adoração. Entre outros retratos da vida espiritual, destaca-se o coração que confia, o coração contrito, o coração que glorifica, o coração agradecido. Salmo 3, Salmo 6, Salmo 8 e Salmo 30. E o coração arrependido, Salmo 51. A fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida. O salmista descreveu a conduta que ele adotava. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Professores que têm o prazer de pregar a palavra de Deus. Aqui você consegue extrair uma mensagem sensacional. Você que deseja pregar, quero falar para você que deseja pregar. Aqui você consegue ter uma mensagem sensacional somente falando sobre coração no livro de Salmos. Vou repetir para você. Um coração que confia, Salmo 103, verso 3. Um coração contrito, Salmo 106, verso 1. Um coração que glorifica, Salmo 108, verso 1. Um coração agradecido, Salmos 30, verso 1. Um coração arrependido, Salmo 51, verso 1. Então você pode fazer uma mensagem, você que quer pregar, você pode pregar sobre coração apenas no livro de Salmos. A sinopse do nosso ponto 3. Os sentimentos do coração estão impressos na história, na poesia da Bíblia, que nos ensina a respeito da verdadeira adoração. Nossa conclusão. A experiência do povo de Deus na conquista da posse da terra prometida aponta para a sabedoria divina. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina
que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saúde no nosso espírito, alma e corpo. Vamos ler a nossa última referência de hoje. Livro de Provérbios 17, verso 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Uau! Então que a gente venha ter um coração alegre, porque vai servir de bom remédio para o nosso coração. Mas não venhamos ter um coração abatido, porque ele vai secar até os ossos. É tremendo a palavra do nosso Deus. Meus amados e queridos irmãos, chegamos aqui na nossa conclusão da lição de número 9, que falamos as histórias e poesias falam ao nosso coração. A editora foi a editora CPAD, primeiro trimestre de 2022. Essa lição será aplicada no dia 27 de fevereiro de 2022. A revista é de adultos. Que Deus continue movendo a história e falando aos nossos corações. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu te espero na próxima lição.